Olá, concurseiros e concurseiras. Meu nome é Dimas Toledo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo, né, no curso Macau Solidário, essa importante iniciativa do professor Vitor, né? Já falando disso, nós pedimos para vocês compartilharem nossas plataformas com o maior número de pessoas possível, para que possa chegar até elas e elas poderem aproveitar esse conteúdo gratuito, tá bom, meus caros? Então, muitos de vocês estão chegando pela primeira vez, né? Essa é a terceira aula de Direito Administrativo, as outras estão gravadas também, e não sei qual horário vocês vão estar tendo contato com a aula, né? Se é de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, né? Concurseiro está sempre buscando mais tempo para estudar. Então, lembrando e também avisando aqueles que chegaram agora, que usem os benefícios da aula gravada, pausem, voltem quando necessário, quando vocês acharem conveniente, porém não é necessário anotar a aula, que o material também será disponibilizado, tá? Nós vamos expor os conteúdos, fazer uma explicação, uma exemplificação, e a dinâmica da aula não permite que a pessoa fique anotando, tá? Mas, claro, se você puder pausar, quiser pausar, aí fique à vontade, tá bom, meus caros? Então, vamos, sem mais delonga, direto ao conteúdo da aula, o material, né? Já as apresentações devidas realizadas. Terceira aula de Direito Administrativo, né? Aqui é uma das plataformas do nosso curso Macau Solidário. Compartilhem, tá bom? O máximo possível. O módulo de Direito Administrativo. Aqui é a imagem da deusa da justiça, né? Sempre lembrando que o direito é uma das formas, um meio de busca da justiça, né? Então fica aqui a menção, não é o nosso foco aqui específico. A Constituição, muito importante, né? Lembrando que no direito administrativo não há uma codificação, né? São várias normas esparsas, e aí a Constituição toma importância maior, porque ela traz vários institutos, conceitos e princípios do direito administrativo, né? Aqui, meus queridos, o tema da nossa aula de hoje, né, organização administrativa, né? Não há necessidade de falarmos, mesmo que superficialmente, de cada um deles. Aqui é só para nos nortear, tá bom? Até porque nós vamos abordar cada um especificamente, detidamente. Então, vamos lá, meus caros. Aqui, pessoal, o primeiro tema, que é totalmente relacionado, né? Mas aqui é importante, a gente abordou esse tema em aulas anteriores, mas tem muitos de vocês que vão estar tendo contato com direito administrativo nessa aula, né? Até porque o curso é direcionado mais para concursos da área técnica, então vamos abordar aqui mais uma vez, né? Entidades políticas. Entidades políticas, pessoas políticas ou entes federados são os integrantes da Federação Brasileira, caracterizados por possuírem autonomia política, né? Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são os entes federados, tá bom? Eles têm autonomia política, não há hierarquia entre eles, né? Que pese em geral o pessoal acha que a União, por ser maior, abranger mais o orçamento, ter mais competências, as pessoas acreditam que há hierarquia, né? Quem não tem contato com a matéria, mas não há hierarquia entre eles, tá bom, meus queridos? E quem é dotado de soberania é a República Federativa do Brasil, tá? A União, como a gente viu aqui, é uma entidade política interna, tá bom, meus caros? Para que não tenham dúvidas. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios são entidades políticas internas, né? Ou entes federados, tá, meus caros? Então, vamos avançar aqui já com isso em mente, muito importante. Então, a administração pública. A gente vai trabalhar dois sentidos aqui, que são os que são recorrentes em concurso, tá? Então, o que é mais adotado, né, em sentido formal ou subjetivo, é o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo, tá? Esse é o sentido mais abordado, né? Sentido de administração pública, sentido formal ou subjetivo. Tem um outro também que pode ser cobrado, em alguns concursos cai, que é o sentido material, que a administração seria o conjunto de funções necessárias aos serviços públicos em geral. Então, aqui é mais relacionado com a função, então é um sentido material
nesse aspecto, ou objetivo, porque ou objetivamente realizado, pode aqui até, inclusive, incluir um particular nessa acepção aqui, tá bom, meus caros? Mas a mais cobrada, a mais recorrente, é em sentido formal, que está relacionada com o órgão, tá bom, meus caros? Como a gente verificou aqui. Então, vamos avançar. Já avançando, né? Então, a organização administrativa da União, ela é prevista no Decreto-Lei 200 de 67, tá? Que previu aí a estruturação administrativa da União. E então, vamos verificar aqui no seu artigo 4º, ó. Decreto-Lei 200, artigo 4º. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios, né? Ela também trata da indireta, nós já vamos ver, mas aqui, antes de avançar para esse outro tema, vamos dar uma aprofundada um pouco mais na administração direta, tendo contato com o conteúdo, com o conceito aqui. Vamos lá, ó. A administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, né, os entes federados, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas do Estado, serviços públicos principalmente, né? Então, meus caros, aqui a gente já está tratando de centralização, né? Os órgãos são ligados aos entes federados, né, respectivos, né? Então, quando uma atividade ou um serviço público é prestado por um órgão, considera-se que é uma atividade centralizada, pois estamos tratando aqui da administração direta, tá bom, meus queridos? Então, aqui, para ilustrar melhor, vamos aqui verificar aqui, ó, a administração direta, né? A entidade em nível federal é composta pela presidência e pelos ministérios. Em nível estadual, né, os governadores e as secretarias. Em nível municipal, prefeituras e secretarias, e Distrito Federal, né, que é um ente sui generis, né, que reúne competências estaduais e municipais. Então, governador, distrital e suas secretarias, tá bom? Então, meus caros, aqui, como a gente falou, administração pública direta, centralizada. Vamos, então, agora compreender a administração indireta. A administração indireta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva administração direta, têm o objetivo de desempenhar atividades administrativas de forma descentralizada. Então, primeira coisa, meus queridos, nós precisamos saber que as pessoas jurídicas da administração indireta, elas são vinculadas à administração direta respectiva, tá? Ponto 1. Ponto 2, não há hierarquia nem subordinação entre a administração direta e a pessoa jurídica da administração indireta respectiva, tá? Não há hierarquia e subordinação, há só supervisão ministerial, né? Supervisão ministerial ou tutela administrativa, né? Em relação à atividade finalística, tá? Nós vamos verificar isso. Então, meus queridos, nós precisamos saber que, primeiro, os órgãos da administração direta não têm personalidade jurídica própria, tá? Quem tem personalidade jurídica própria é o ente federativo, ok? Ponto 1. Na administração indireta, sim, são pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria. Tá bom, meus caros? Então, vamos lá. Ó, agora ao Decreto-Lei 200 de 67. No artigo 4º, ele fala: a administração indireta que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Então, ele fala entidades, mas são entidades da administração, diferente das entidades políticas, tá bom, meus caros? Não confundam os termos, tá? Entidades políticas são os entes federados ou entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Entidades administrativas
são essas pessoas jurídicas que nós vamos ver agora, que têm personalidade jurídica própria. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Como vocês podem ver, o decreto ele é antigo, né? Ele é de 1967, e ele previa basicamente essas 4 figuras, né? Nós vamos ver um pouquinho mais. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, os entes federados, né, os órgãos dos entes federados, eles exercem tutela ou supervisão ministerial. Então, vamos ver aqui o conceito. O Estado exerce tutela ou supervisão ministerial sobre as pessoas jurídicas da administração indireta, podendo aplicar punições que não se tratam, no caso, de uma subordinação hierárquica, mas sim uma vinculação administrativa, tá? Então, eles exercem essa fiscalização tendo em vista o controle finalístico, né? Porque as pessoas jurídicas da administração indireta são criadas com um fim específico, tá bom? Um fim específico, que não podem ultrapassar esse fim e, sem dúvida nenhuma, não podem descumprir esse fim específico. Então, vamos a elas especificamente. As autarquias. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas para prestação de serviços públicos, contando com um capital exclusivamente público. Então, essas pessoas jurídicas, elas são criadas para fazer as vezes do Estado, né? Para prestar serviços públicos. Então, meus caros, muitas vezes elas vão contar com prerrogativas que o Estado contaria, tá? Com algumas prerrogativas que o Estado contaria, como isenção tributária, prazo processual diferenciado em relação ao particular, entre outros, justamente porque elas existem para prestar serviços públicos. E nós podemos citar, por exemplo, algumas autarquias, o INCRA, o INSS, né? O Banco Central, tá bom? Então, a gente consegue perceber que são entidades bem parecidas com o Estado, porque, na verdade, elas existem para fazer as vezes do Estado, né? Para exercer a função típica do Estado. Tá? Existem espécies, né, mais recentes de autarquia, que são as agências reguladoras. São espécies de autarquia que apresentam por objetivo a regulamentação, o controle e a fiscalização da execução de serviços públicos transferidos ao setor privado. Então, meus queridos, essas autarquias, que são as agências reguladoras, elas têm essa finalidade específica, né? Que é fiscalizar e regulamentar o setor privado, que também exerce atividade de serviço público, tá bom, meus queridos? Então, entre elas a ANS, a NTT, né, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, entre outras, né? Elas têm a capacidade de também editar normas aí para regular esse ramo específico que ela fiscaliza, né? Então, elas têm algumas características específicas, como a estabilidade dos seus dirigentes, né? Previstos na linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição, né? Elas têm uma autonomia financeira, tá bom? Elas também têm aplica-se a autonomia financeira, elas têm poder normativo, tá? Porque elas editam normas que vão regulamentar, como eu falei, o ramo específico delas, tá? Então, é um poder normativo, não um poder legislativo. Ou seja, as normas não podem contrariar a lei, tá bom? Elas vão existir para fiel execução da lei, tá bom, meus queridos? Agora, as fundações. Fundações são pessoas jurídicas dotadas de patrimônio personalizado, destacado pelo seu instituidor para atingir uma finalidade específica. Pessoal, pode cair na sua prova as fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Na verdade, essas são de regime jurídico público, elas são espécies de autarquias,
Na verdade, elas são têm o mesmo regime jurídico que autarquias. As fundações públicas têm regime jurídico de direito privado, tá bom, meus queridos? Não façam essa confusão, tá? Em que pese a nomenclatura aí propicia isso daí, porque é um patrimônio que foi destacado para uma finalidade específica, né? Nós vamos verificar ali depois as diferenças no quadrinho melhor, tá? E as empresas públicas, né? Antes das empresas públicas, vou mencionar exemplos de fundações, tá? Por exemplo, a Biblioteca Nacional, o IBGE, né? Em São Paulo, a Fundação Butantan, que está fazendo essas vacinas aí em meio à pandemia. Em São Paulo também, o Hospital das Clínicas, tá, meus caros? São exemplos lá de fundações. Agora, em empresas públicas, né? Vamos, ou EP, né? Mais para o nosso estudo, a gente usar essa nomenclatura, tá? Então, as empresas públicas são definidas como pessoas jurídicas de direito privado também, criadas para prestação de serviços públicos ou para exploração de atividades econômicas e são constituídas por um capital exclusivamente público e sob qualquer modalidade empresarial, tá? Então, elas podem ter duas atividades diferentes, ou prestação de serviço público ou para exploração de atividade econômica. Exemplos de empresa pública, o BNDES, a Caixa Econômica Federal e a Infraero, né? O próprio Correios, né, empresa brasileira de Correios e Telégrafo, é uma empresa pública, né? Já, então, falando dos Correios, né, aqui a gente vê que os Correios, apesar de ser uma empresa pública, ele goza de prerrogativas de Estado, né? Como a gente falou, né, isenções fiscais, prazos processuais em dobro, tendo em vista que o STF entendeu, né, como uma concorrência até então nos Correios, em que pese ser essa espécie de entidade administrativa da administração indireta, empresa pública, ela tem essas prerrogativas aí excepcionalmente, tá bom, meus caros? Entendimento do STF, tá? Pode ser que caia no seu concurso, então essa exceção é importante nós destacarmos aqui. Agora, sociedades de economia mista, SEM, né, a sigla SEM, são pessoas jurídicas de direito privado, criadas para prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividade econômica, contando com capital misto e constituídas somente sob a modalidade de sociedade anônima. Então, aqui algumas diferenças aqui, poucas diferenças em relação às empresas públicas. Podemos citar o Banco do Brasil, tá bom? A Petrobras, o Metrô de São Paulo, a Dersa, entre outros, tá, meus caros? Ó, aqui tem uma entidade administrativa da administração indireta bem característica, que são os consórcios públicos, né? A Lei 11.107 de 2005 permite que as pessoas políticas, né, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, firmem contratos entre si, exceto entre a União e os municípios, para a realização de grandes obras ou serviços, gerando uma nova pessoa jurídica com natureza de associação pública, tá? E ela pode ser de regime privado ou regime público. E se for de regime público, será assemelhado praticamente uma autarquia, tá bom? Então, esses são os consórcios públicos, que estão regidos especificamente pela lei que nós acabamos de mencionar, tá bom? Lei 11.107 de 2005. Então, meus caros, aqui uma divisãozinha aqui para, mais uma vez, nós memorizarmos, né? Administração indireta, as espécies são autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Mas aqui a gente mencionou aqui brevemente, aqui só para listar mais uma vez, mas nós vamos ter contato aqui com um quadrinho, tá? Então vamos verificar aqui as principais diferenciações, tá, meus queridos? Vamos lá. Em relação à sua personalidade jurídica, em relação à lei que cria ou autoriza, tá bom? Suas finalidades, responsabilidade jurídica e regime de pessoal. Então vamos lá, as autarquias. As autarquias
tem personalidade personalidade, o seu regime jurídico é um regime jurídico público, tá bom? A lei, ela cria. Então, as autarquias são criadas por lei, tá bom, meus caros? Precisa de uma lei para criar autarquia. A lei criou a autarquia, já está, vamos dizer assim, juridicamente a gente pode considerar que elas estão funcionando. E as finalidades são típicas do Estado, tá? Prestação de serviço público, né? Como a gente viu no conceito. Ela tem responsabilidade jurídica objetiva, tá? A gente vai ver melhor no final da aula sobre a responsabilidade jurídica objetiva, porque ela faz as vezes do Estado. E o seu regime de pessoal é estatutário, tá bom, meus queridos? Estatutário. Agora, fundações públicas. Ela tem o regime jurídico de direito privado, tá? Regime jurídico de direito privado. Aquela exceção que nós falamos, se for uma sua prova mencionar autarquia fundacional ou fundação autárquica, aí ela terá regime jurídico de direito público, tá bom? Então não caia nessa pegadinha não, tá? Fundação pública tem regime jurídico de direito privado, tá bom? A criação da fundação pública, a lei autoriza, mas precisa do registro civil, tá bom? Precisa do registro civil específico, tá? Do direito privado. As finalidades são finalidades sem fins lucrativos e a Constituição diz que lei complementar vai definir a área de atuação das fundações públicas, tá? Importante isso, lei complementar vai definir a área de atuação das fundações públicas e tem responsabilidade civil objetiva, tá? Objetiva. E estatuto de... o regime de pessoal é estatutário, tá bom, pessoal? Aqui para diferenciar bem. Agora, vamos às empresas públicas. Empresas públicas, regime jurídico de direito privado. A lei também autoriza a sua criação e é preciso registro civil, né? Conforme o direito privado, né? Em cartório. As suas finalidades é para prestação de serviço público ou de atividade econômica, tá bom? Para exercer atividade econômica. Então, aqui vai variar, como a gente viu no conceito, tá bom? Então, se for prestadora de serviço público, a responsabilidade da empresa pública é objetiva. E se ela tiver atuação de atividade econômica, a responsabilidade civil é subjetiva. Tá bom, meus caros? Fica bem claro aqui. Para ficar bem claro aqui, tá? Então, se a exploração de atividade econômica, né, se a empresa pública fizer a exploração de atividade econômica, como ela vai estar no mesmo nível do particular, né, ela vai atuar no mesmo nível do particular, então a responsabilidade é subjetiva. E da mesma forma, tá? Porque o seu regime de pessoal é seletista, tá? Em geral, o regime de pessoal da empresa pública CLT. Agora, sociedade de economia mista, né? Regime jurídico de direito privado. Da mesma forma, a lei autoriza a sua criação, mas é necessário o registro específico, conforme o direito privado. Então, se ela for prestadora de serviço público, ela também pode ser exploradora de atividade econômica no mesmo nível do particular, tá, meus caros? Então, aí vai se aplicar a mesma regra que se aplicou às empresas públicas em relação também à responsabilidade civil aqui. Então, se for prestadora de serviço público, responsabilidade civil objetiva. Se for exploradora de atividade econômica, responsabilidade civil subjetiva, tá, meus caros? E o regime estatutário CLT. Aqui, meus queridos e minhas queridas, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista em relação ao regime de pessoal, tem um asterisco, por quê? Porque tem uma exceção para os seus dirigentes. Os dirigentes, eles são
eles não são seletistas, eles compõem cargos de comissionado, nomeação por comissão. Tá bom, meus queridos? Então, aqui vou limpar a nossa bagunça aqui na nossa lousa, mas esse quadrinho aqui, essa divisão, estará no material. Fiquem tranquilos, mas quem quiser printar, fique à vontade. Facilita aí seu estudo, porque a gente ficar só mencionando os conceitos ali, muitas vezes gera uma certa dificuldade na assimilação. Vamos mais um quadrinho aqui. Não antes do professor poder irrigar suas cordas vocais, né? Então, ó, principais distinções entre empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Porque pelo conceito também, pelo quadrinho ali mais geral que nós vimos, elas ficaram muito parecidas, mas elas têm distinções, claro, porque senão não teria razão de ser, né? Então, elas se distinguem em relação ao capital social, em relação à forma jurídica e à competência de julgamento. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Atenção aqui, né? Empresa pública. A empresa pública, ela vai ter o capital social 100% público, tá? 100% público. A sua forma jurídica pode ser qualquer tipo de empresa, tá bom? Qualquer tipo, tá? Inclusive SA, inclusive sociedade anônima, tá bom? Não confunda. Pode ser SA também, tá? A empresa pública também pode ser SA, a forma jurídica dela. E a competência para julgamento aí vai variar, tá? Se ela for uma entidade administrativa ligada à União, aí se aplica o artigo 109 da Constituição e a competência para julgamento, né, de processos que ela estiver envolvida é da Justiça Federal, tá bom, pessoal? Justiça Federal, tá? Agora, se for uma empresa pública de qualquer um dos outros entes federativos, entra na Justiça em geral, que é a Justiça Estadual, competência de julgamento da Justiça Estadual, tá? Importante aí atentar para essa diferenciação. Agora, a sociedade de economia mista, né, o próprio nome já diz, né? O seu capital social é misto, mas ele tem que ser pelo menos 50% mais um, composto por capital público, tá bom? Do orçamento público, tá bom? A forma jurídica apenas SA, apenas sociedade de economia mista, tá bom? Então, aqui já é uma diferença bem clara. Perdão, apenas sociedade anônima, a sociedade de economia mista, a forma jurídica é apenas sociedade anônima, tá bom? E a competência de julgamento, em geral, Justiça Estadual, independente de qual entidade política da federação a sociedade de economia mista esteja ligada, ela esteja vinculada, né? Independente de qual seja o ente federativo. Tá bom, meus queridos? Principais distinções entre empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Então, qualquer uma delas, meus queridos, podem atuar no mesmo nível dos particulares e estará sujeita, atuando no mesmo nível, explorando a atividade econômica, ao regime jurídico de direito privado, tá? Tranquilo, né? Tranquilinho aqui, né? Principais distinções. Então, vamos lá. Agora, nós já tínhamos mencionado, quando nós falamos da administração direta, da atividade centralizada, né? Quando o Estado atua aí nas suas finalidades, né? Exercendo serviços públicos e atividades típicas do Estado, através dos seus órgãos, entende-se que a atividade é centralizada, né? Então, aqui eu próprio já adiantei o conceito, né? A atividade centralizada é aquela exercida pelo Estado, diretamente, né? Ou pelos seus órgãos. Em geral, vai ser pelos seus órgãos, né? Respectivo, órgãos ligados ao ente federado, tá? Agora, aqui a gente vai estudar descentralização e desconcentração. Pessoal, vamos ficar atento para não ter confusão aqui, tá? Então, descentralização é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, tá? Física ou jurídica. Ou seja,
Quando a administração direta cria pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria da administração indireta, que nós acabamos de estudar aqui as espécies dela, tá bom? Então, é importante aqui que agora a gente está estudando aqui a natureza dessas pessoas jurídicas, né? Então, na descentralização, o Estado, né, a administração direta, ela cria uma entidade com personalidade jurídica própria, como a gente viu, né, uma autarquia ou as outras espécies. Não existe hierarquia, né, eu já mencionei isso, né, quando a gente falou da tutela, tá bom? Não há hierarquia nem subordinação, e sim uma supervisão ministerial, um controle finalístico, né, meus queridos? E essas entidades, elas são especializadas, elas existem com um fim específico, né? Elas são criadas ou autorizadas à criação por leis e já a própria lei já determina o fim específico delas, né? A atividade específica delas, tá bom? A descentralização tem essas principais características, tá? E a descentralização pode ser por outorga ou por delegação. Então, vamos ver. Por outorga é quando transfere a titularidade do serviço, tá? A própria titularidade. Por meio de lei, e só vai poder ser outorga para administração indireta quando tiver personalidade de regime jurídico público, tá? Não pode para personalidade jurídica privada, tá bom, meus queridos? Então, por exemplo, no caso de uma autarquia aqui, tá? E por delegação, aqui, vou pedir para vocês desconsiderarem, tá? É por delegação, não por outorga aqui. Por delegação, ela transfere apenas a execução do serviço, tá? É a execução do serviço. Por delegação, é a transferência da execução do serviço, tá? Por meio de contrato ou ato particular, que aí vai transferir para uma pessoa jurídica de direito privado, tá bom? Inclusive até por um particular, né? Quando for por delegação, a descentralização por delegação, tá bom, meus caros? Então, as duas formas de descentralização que são previstas aí. E a desconcentração, né? Vamos aqui ao conceito. Desconcentração, pelo fato de ser esta uma distribuição interna de competências, ou seja, uma distribuição de competência dentro da mesma pessoa jurídica. Isso aqui acontece quando o ente federativo, né? Vamos colocar aqui, ó, ente federativo, ele cria novos órgãos, né? Então, ele cria outros órgãos que é como se fosse uma pessoa mesmo com vários órgãos, né? Com vários órgãos dessa mesma pessoa, né? Mesma personalidade jurídica. Então, esses órgãos, sejam ministérios ou secretarias, né? Dependendo do ente federativo, ministérios ou secretarias, que são órgãos da administração direta, eles, como nós mencionamos para vocês, eles não têm personalidade jurídica própria, tá bom? Na desconcentração, os órgãos não têm personalidade jurídica própria, é a mesma pessoa política da administração, né, a administração direta, que vai distribuir competências internamente, tá bom? Isso eu acho que ficou bem claro, tá bom, meus queridos? Então, essa diferença desconcentração, dá para a gente memorizar também, concentrado na mesma pessoa, ela desconcentra internamente. E descentralização é um outro centro, né, outra pessoa jurídica, tá bom, meus caros? Agora, aqui as principais características, né? Ela cria órgãos, né? Vários órgãos que mantêm a hierarquia e a subordinação, porque é dentro da mesma pessoa jurídica. E como já o último conceito aqui, como a gente mencionou, independente da quantidade de criação de órgãos, mantém apenas uma pessoa jurídica na desconcentração, tá bom? Agora, avançando, pessoal, com um tema relacionado, como nós mencionamos, né? Que é a responsabilidade civil do Estado, né? Então, aqui, ó, o conceito. A responsabilidade civil do Estado é a obrigação atribuída ao poder público de ressarcir os danos causados a terceiros pelos seus agentes, quando no exercício de suas atribuições. Então, aqui, a gente já consegue perceber, aqui pelo conceito, que quando um agente do Estado ele
ele gera um dano a um terceiro, a um particular, existe, né, nasce a responsabilidade civil, né, do Estado, a responsabilidade para indenizar, para reparar esse dano. Então, nunca será o agente do Estado que vai reparar o dano, é o próprio Estado, permitindo o direito de regresso do Estado em relação ao seu agente. Então, para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor, vamos imaginar aqui, então, né, o agente do Estado, né, o funcionário público, ele gera o dano, né, contra terceiro, né, contra o particular, e aí esse particular, ele vai acionar o Estado, tá? O Estado, ou a pessoa jurídica a quem esse agente público está subordinado, tá bom? Então, nunca será responsabilizado o agente público. Entretanto, a legislação, né, o sistema jurídico, permite que o Estado, quando ele tiver que indenizar um dano causado por um de seus agentes, ele pode responsabilizar o agente público com direito de regresso, né? Mas a gente vai ver mais especificamente aqui, pessoal, aí a gente explica um pouquinho mais como que são essas modalidades, né? Que foi só para ilustrar. Então, vamos lá, ó. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele define esse tema, né? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos seus danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, a gente percebe aqui, ó, desde já, que para o direito de regresso é preciso que haja dolo ou culpa, né? Dolo ou culpa, né, dos responsáveis, dos agentes responsáveis que geraram esse dano em nome do Estado. Mas o Estado responde objetivamente, tá? Em regra, objetivamente. Vamos verificar aqui, ó, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Então, as principais características aqui, a discriminaçãozinha melhor aqui, ó, né? Então, quando os agentes públicos, né, causarem danos a terceiros em nome do Estado, né, na qualidade de agente público, né, não quando o funcionário público está de folga, né, pessoal? Quando ele está realizando sua atividade, né, representando o Estado. Então, quando eles causarem danos a terceiros, nasce a responsabilidade civil do Estado, o dever de indenizar, de reparar o dano, né? Então, a responsabilidade do Estado é objetiva, tá bom? Objetiva é a responsabilidade do Estado, tá? Do órgão público, né? Como a gente viu, né? Ou da entidade administrativa indireta, né? Porque vai estar fazendo as vezes do Estado. Mas o agente, como nós falamos, a responsabilidade do agente público, ela é subjetiva, tá? Do agente que está em nome do Estado, é subjetiva, ou seja, tem que ser comprovado dolo ou culpa, né? Então, o direito de regresso, ele configura aí a responsabilidade do servidor ou do agente público subjetiva, comprovando dolo ou culpa, ou seja, se ele teve a intenção, ele fez negligência, imprudência ou imperícia, o Estado pode exigir aí, em direito de regresso, que o agente público ressarça o prejuízo que ele causou, que obrigou o Estado a indenizar o terceiro, né? Então, aqui, a teoria do risco administrativo, ela incide aqui na responsabilidade objetiva, ela vai excluir apenas a responsabilidade do Estado em caso de excludente de licitude, caso fortuito, força maior. Aqui os autores fazem confusão, alguns caracterizam força maior e caso fortuito de uma forma, outros invertem. De toda forma, são situações onde o Estado não tinha como prever, né? Seja por ação humana ou ação da natureza, que dessa forma vai excluir a responsabilidade do Estado, ou no caso de culpa exclusiva da vítima, né, pessoal? Aqui não precisa falar nada. Aqui, para dar um exemplo, vamos supor aqui que um veículo do Estado, né, seja de qual órgão for, ele colher alguém no trânsito, mas a pessoa que foi colhida, que foi atropelada, ela
descumpriu as normas de trânsito e aí não tinha como o agente público que estava conduzindo o veículo prever, ele acabou atropelando, então aí é culpa exclusiva da vítima, né? Essas 3 formas de excludente de ilicitude, como nós vimos, elas estão na teoria do risco administrativo, tá? Agora, a exceção aqui, ó, no caso de dano ambiental, tá? Que aí é a teoria do risco integral, tá? A teoria do risco integral, no caso de dano ambiental, uma exceção, tá bom, meus queridos? E também as concessionárias, tá? As concessionárias, que na verdade são os particulares, né? Fazendo às vezes do Estado, elas têm patrimônio próprio, em geral, então, nesse caso, elas que vão arcar aí com o prejuízo gerado pelos seus agentes, tá bom, meus caros? Nesse caso, não é o Estado, né? Nesse caso, vai ser acionada apenas as concessionárias no polo passivo aí de uma ação indenizatória, tá bom, meus queridos? Então, esses temas aqui muito relevantes que nós abordamos, né, em relação à organização administrativa, tá? Lembrando, pessoal, que a nossa abordagem aqui nós procuramos ser mais objetivos, né, para facilitar o acesso de vocês aos conceitos. Nós vamos disponibilizar um material com um pouco mais de conteúdo, né, com algumas questões para vocês trabalharem. Lembrando que é um método muito importante. Concurseiro e a concurseira tem que trabalhar questões, principalmente da banca do seu concurso, para você estar acostumado com a forma de redação, né, não ser pego de surpresa. E nós vamos disponibilizar algumas questões. Independente das questões que nós vamos disponibilizar, é importante você fazer as últimas provas do cargo que você vai estar disputando, que você vai estar prestando, tá bom? Também ficamos à disposição para dúvidas e sugestões e comentários através dos canais de comunicação das nossas plataformas, tá bom, meus queridos? Então, usufruam aí do conteúdo da forma que vocês acharem melhor, compartilhem, né? Também, como eu falei para vocês, acessem o nosso material. Nós ficamos por aqui, ficamos à disposição e retornamos à nossa próxima aula. Espero vê-los mais uma vez, tá bom, meus queridos? Até mais!